Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Gente, o tema é a cura do relacionamento com Deus. A cura do relacionamento com Deus. Quantas e quantas vezes nós ouvimos dizer que nós precisamos de cura, não é? Hoje a cura do relacionamento com Deus. Nós vamos ver na missa de hoje a cura do relacionamento com as pessoas por meio do perdão, a cura interior, a cura física, a cura familiar, a cura financeira. Nós precisamos de cura. Eu não sei vocês, eu participo da renovação desde 1981. Já faz muito tempo, né? E desde lá eu tenho ouvido dizer que nós precisamos de cura. E desde lá eu tenho orado, né? Tenho pedido a Deus a cura, tenho pedido também em favor da cura, mas uns tempos para cá, eu descobri que não há necessidade de orar pela cura de ninguém, e nem pela nossa. Meu Deus, né? Vim aqui na Canção Nova, que é um lugar onde se ora tanto pela cura, né? Onde se acredita tanto no poder curativo do Senhor, falar que não há necessidade de orar pela nossa cura, né? E nem pela cura de ninguém. E é verdade, gente. Nós temos necessidade de orar a nossa cura e não pela nossa cura. A nossa cura. É lógico, existe o dom de curar, né? A pessoa pode ter esse dom, né? Mas se nós não orarmos a nossa cura, pouco vai adiantar a gente orar pela cura. Eu vou explicar isso aí, parece uma coisa complicada, né? Tem um jogo de palavras, ou até mesmo um enigma. Orar pela cura, orar a cura. Sim, gente, sabe por quê? A cura já nos foi dada. Nós só pedimos para Deus aquilo que Ele não nos deu. E, na verdade, o que é que Ele não nos deu? O apóstolo Pedro fala, né, na sua primeira carta, capítulo 2, no versículo 24, pelas suas chagas fomos curados. Então a cura já foi depositada, né, no banco das bênçãos de Deus. E quando nós temos o dinheiro depositado no banco, o que nós temos que fazer se quisermos ter o dinheiro em nossas mãos? Nós precisamos ir lá e retirar o dinheiro, porque o dinheiro é nosso, né? O dinheiro é nosso. Jesus fala que somente os violentos é que ganham o reino, né? O que ele quer dizer com isso? Não é a gente sair por aí, né, esbofeteando as pessoas, agredindo as pessoas com palavras, ou até mesmo fisicamente. Lógico que não, né? O príncipe da paz jamais iria dizer uma coisa dessa. Mas ele não fala desse tipo de violência, mas ele fala de ousadia. Eu acho que nos falta ousadia, nos falta entender que as bênçãos de Deus, elas são nossas. Não é lógico que não se trata também, gente, de fazer como muitas vezes nós vemos por aí, pessoas que querem dar ordens para Deus, né? Se o Senhor é Deus mesmo, o Senhor tem que fazer isso. Deus não tem que fazer nada. Deus é Deus, Deus é soberano. Mas Deus faz porque Ele prometeu. E aí nós temos que conhecer as promessas de Deus, não é? Temos que saber o que é que Deus prometeu. Tem muita gente que não sabe. Não sabe, a pessoa pede em base de nada. A fé tem que ter base na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17, fala isso para nós, né? E a pessoa não sabe. Já pensou você chegar numa loja e falar para o vendedor: olha, me vê qualquer coisa aí? Ninguém faz isso, como qualquer coisa. O vendedor vai perguntar: mas o que você quer? Ah, eu quero uma geladeira. Mesmo assim ele vai perguntar: mas que tamanho, né? Quantos litros? Que cor? A gente já chega lá sabendo o que a gente quer. Não adianta chegar lá e dizer: eu quero qualquer coisa. Mas quando nós vamos orar, gente, nós não sabemos exatamente o que nós queremos. Por que não? Porque às vezes desconhecermos a história da nossa salvação e também desconhecermos as promessas de Deus. Então,
para nós podermos orar a nossa cura, nós temos que saber o que é que Jesus fez por nós e o que está depositado no banco das bênçãos de Deus. Então eu quero falar a respeito disso. A cura do relacionamento com Deus, né, que logicamente se estende para todo tipo de cura. Para isso, nós vamos usar um texto da Escritura que é bastante conhecido de todos, não é? Que é a parábola do bom samaritano. Quem que já ouviu falar, né, da parábola, a história, né, do bom samaritano? Então nós vamos ler, mas nós não vamos ler inteira. E eu quero fazer uma aplicação um pouco diferente daquilo que nós, digamos assim, tradicionalmente conhecemos, né? Quando a gente ouve falar do bom samaritano, a parábola do bom samaritano, nós já pensamos no serviço da caridade, fazer o bem para o outro. É certo, gente, até porque o contexto está em amar o próximo. Mas muita gente não sabe que o bom samaritano é a história da nossa salvação contada por Jesus. Não é? Ele tem uma amplitude, é um texto que tem uma amplitude que a gente conhecendo, a gente vai ver exatamente que aqui é um texto de cura, porque salvação é isso, é cura, né? A palavra salvação e cura são sinônimos, né? Então vamos ouvir esse texto. Como eu disse, eu não vou ler ele inteiro, né? Então eu vou ler essa parte que vai fundamentar aquilo que eu vou falar para vocês. E nós vamos fazer, gente, uma excursão bíblica, né? Nós vamos passar por textos bíblicos. Eu quero que a palavra de Deus fale. Eu não vim aqui para falar para vocês. O que eu tenho para falar não interessa a vocês, mas o que Deus tem a falar interessa. Então eu quero ser somente servo da palavra de Deus, né? A gente costuma dizer assim, que a gente é missionário, que a gente é evangelizador. Em certo sentido, sim, mas quem é missionário? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos o quê? Servos da missão. Nós somos colaboradores da missão de Deus. É Deus que tem uma missão em relação a nós. Qual é a missão? Procurar e salvar todo aquele que está perdido. Jesus fala isso em Lucas 19, lá na casa de Zaqueu, né? Eu vim procurar e vim salvar o que estava perdido, o que está perdido. Então, o que o Senhor quer conosco hoje? Vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, o que o Senhor quer comigo e com todos nós? O Senhor quer nos procurar e quer nos salvar, quer nos curar. Então, é a palavra dEle que vai dar base para a gente poder entender qual é o caminho que o Senhor escolhe para nos salvar, para nos libertar, para nos curar. Então vamos lá, né, ao texto de Lucas, capítulo 10, versículos, em primeiro lugar, 35, no versículo 25, e depois nós vamos pular para o versículo 30, tá bom? Deixar um pedacinho de fora. Então diz assim: um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Versículo 30. Jesus respondeu assim: um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas o samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida o enfaixou. Depois disso, o samaritano o colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: toma conta dele. Quando eu passar por aqui, na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele.
palavra da salvação. Obrigado, querido Espírito de Deus, pela tua presença aqui entre nós. Pedimos que o Senhor fale conosco e que a palavra que o Senhor hoje nos trouxer seja a palavra de cura e de libertação para todos nós. Amém. Gente, o versículo 30 diz: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Eu não sei se vocês sabem qual é o significado da palavra Jerusalém. É a junção de duas palavras que quer dizer, né? Temor ao Senhor, obediência, amor e também perfeição. Então, a união dessas duas palavras quer dizer presença de Deus e santidade do homem, né? Jerusalém quer dizer presença de Deus e santidade do homem. Então é a cidade de Deus, é o lugar de Deus, é o lugar da comunhão com Deus. E nós encontramos lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 15, que o Senhor fez o paraíso e colocou ali o homem para cuidar das suas plantações. O que quer dizer isso, gente? Que o Senhor criou o ser humano para a comunhão com Ele. Vocês já pensaram nisso? Às vezes a gente quer se aproximar de pessoas importantes, né? Tem gente que faz de tudo para chegar perto de uma pessoa importante, para conhecer uma pessoa importante, né? A pessoa dá importância pelo fato dela ser bem relacionada com as pessoas. Mas vocês já pensaram que todos nós fomos chamados a nos relacionarmos não com um líder qualquer, líder que passa, né? Líder que é ser humano como nós, mas nós fomos convidados a nos relacionarmos com o Todo-Poderoso, com aquele que é o Criador do céu e da terra. Gente, olha que dignidade que nós temos, olha a importância que nos foi colocada, né? Nós fomos chamados para a comunhão com Deus. Quando a Sagrada Escritura fala do paraíso, não vamos pensar tanto no lugar cheio de árvores, de rios, até porque, gente, a descrição geográfica do paraíso está bem no meio do Iraque. Alguém gostaria de ir para lá neste momento? Com certeza não, né? Então, quando fala de paraíso, está falando do quê? De comunhão com Deus, comunhão uns com os outros, comunhão com a natureza, comunhão, né? Aquele relacionamento perfeito. Nós fomos criados, gente, para um relacionamento perfeito com Deus, um relacionamento harmonioso com Deus. E daí, né, também vai derivar um relacionamento com as pessoas, um relacionamento com a natureza, né, que o nosso Papa tem falado tanto, um relacionamento com as coisas, não é verdade? Então, nosso chamado é para isso, para essa santidade, que não é uma questão de não pecar, né, mas é uma questão de sermos do Senhor, de vivermos para o Senhor, de estarmos em comunhão com o Senhor, uma coisa muito bonita, mas houve uma mudança na história, não é? Aqui diz que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, lugar de Deus. Jerusalém, cidade de Deus. Jerusalém, lugar de comunhão com Deus. Mas diz que o homem descia, isto é, caiu, desceu, saiu de Jerusalém e foi para Jericó. O que é Jericó, gente? Em muitos lugares tem o cerco de Jericó, né? Tem ficado popular o cerco de Jericó. Eu lá na minha paróquia Espírito Santo, São José dos Campos, nós já fizemos cerco de Jericó até de encher estádio. Fizemos um cerco no ano passado, de manhã 20 mil pessoas, à tarde 20 mil pessoas. O povo lotava o estádio, o cerco de um dia só. Não sei se vocês já viram isso. Nós tínhamos feito antes, a gente começou a fazer dentro da igreja, foi crescendo tanto, que nós fomos para um centro de convenções de um shopping. Nós tínhamos 3 missas com ingresso, as pessoas só entravam com ingresso, por causa, né, do espaço que nós tínhamos. 3 missas, 6 mil de manhã, 6 mil à tarde, 6 mil à noite, acredite se vocês quiserem.
quiserem. As pessoas, gente, elas falsificavam ingressos na porta do shopping, né? Para que as pessoas pudessem entrar, né? Para que as pessoas pudessem entrar. Então foi um crescimento assim muito grande, né? Porém, gente, Jericó, apesar de hoje a gente falar tão bem de Jericó, a Bíblia não fala bem de Jericó. Jericó é a cidade da resistência ao Senhor. Resistência. Em Josué 6:1 diz assim que os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados para não deixar que os israelitas entrassem, né? Vocês conhecem a história. O povo ia para a Terra Santa, de repente viram diante de si uma grande cidade murada, né? Naquele tempo as cidades eram muradas e a cidade fechou a porta, né? Fechou a porta para o povo de Israel, não queria deixar o povo de Israel passar. Depois teve toda aquela história das voltas, né? E chegou um certo momento que Josué amaldiçoou a cidade de Jericó. Ele disse assim, que quem tentar reconstruir, que tinha caído as muralhas, quem tentar reconstruir a cidade de Jericó será amaldiçoado pelo Senhor. Josué 6:26. Quem tentar reconstruir a cidade de Jericó será amaldiçoado pelo Senhor. E a história bíblica diz o quê? Um homem descia de Jerusalém, comunhão com Deus, para onde? Para Jericó. Isso fala a respeito do quê, gente? A respeito do pecado. O ser humano que deixa a comunhão com Deus, que deixa o paraíso, que deixa a cidade de Deus. E quantas vezes isso acontece conosco, né? Nós somos chamados à comunhão com Deus, comunhão tão maravilhosa, tão plena, tão cheia de alegria, tão cheia de paz. Depois, por um momento de loucura, nós descemos, nós saímos da cidade e a gente desce para a cidade de Jericó, achando que lá nós vamos encontrar algo melhor do que a comunhão com Deus, mas nós encontramos o quê? Maldição. Maldição, não é? Aqui diz aqui em Deuteronômio 28, 15 e 16, porém, se vocês não derem atenção ao que o Senhor nosso Deus está mandando, e não obedecerem às suas leis e os seus mandamentos, que lhe estou dando hoje, vocês serão castigados com as seguintes maldições. Aí vem assim, gente, na verdade, uma lista de horrores. Uma lista de horrores, né? Por quê? Porque o pecado leva o homem à decadência, né? Leva o homem à maldição, leva o homem, gente, a consequências terríveis. Olha o que está acontecendo no nosso mundo. As pessoas estão se afastando de Deus, Deus está se tornando incômodo, né? Um dia uma diretora de escola me disse o seguinte: padre, um dia chegou um pai de aluno na minha sala, não é na sala de aula, não é na parte, digamos assim, pública, né, da escola, na sala dela, e ele viu um crucifixo na sala dela, porque ela é católica. Havia um crucifixo, uma Bíblia aberta, uma imagem, né, de Nossa Senhora das Graças, e ele chegou e falou: tira isso daqui, eu não quero que meu filho veja isso, porque eu não dou nenhuma educação religiosa para o meu filho, ele não é obrigado a vir uma escola que é laica, né, essa confusão toda, essa, né, é um sofisma, né? É uma ideia errada, né? De laicismo, né? Não é ateísmo, é laicismo, é outra coisa. E eu não quero. Mas isso, gente, tem acontecido de outras maneiras. Eu estou falando de uma imagem que incomodou um homem. Mas quantas vezes Deus nos incomoda, né? O Evangelho nos incomoda, a lógica do Evangelho nos incomoda, e todos nós às vezes queremos tirar essa lógica do Evangelho. A gente tenta fazer um meio termo, um meio caminho. Isso a gente aceita, aquilo a gente não aceita. É como ir num supermercado: isso me interessa, aquilo não me interessa. Hoje a religião está ficando o quê? Uma coisa de escolha. Ah, não, isso aqui eu gosto do Evangelho. Ah, isso aqui eu não gosto do Evangelho. Isso aqui eu gosto da minha religião. Isso aqui eu não gosto da minha religião. Isso aqui me interessa. Isso aqui não me interessa. Então nós vamos colocando, às vezes, no nosso carrinho religioso, aquilo que nos interessa,
Mas nós nos esquecemos daquilo que o Senhor fala, que é um bem para nós, né? Que é bênção para a nossa vida, gente. Então Deus está sendo tirado, e ao ser tirado, né, do centro, eu não gosto de falar que Deus está em primeiro lugar, porque se Deus está em primeiro lugar, então tem o segundo, o terceiro, o quarto, não tem lugar. Deus está no centro, no centro. Eu posso pôr outras coisas em primeiro, desde que Deus esteja no centro, porque estando no centro, tudo, não importa que lugar, qualquer coisa, eu, família, bens, tudo vai estar girando como o Sol, né? Nosso sistema solar, os planetas, é onde a gente sabe, se não mudar, né, a ideia, o Sol é o centro do nosso sistema. E todo o resto gira em torno do Sol, não é verdade? Então, tudo tem que girar em torno de Deus na nossa vida, gente. Mas nem sempre isso acontece. Quando não acontece, veja o versículo 30, né, do Evangelho. Diz assim: um homem descia de Jerusalém para Jericó, da bênção para a maldição, da presença de Deus para a ausência de Deus. Agora diz aqui: no caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Olha a consequência: perda da dignidade, tiraram sua roupa. Olha a história, né, do filho pródigo, o pai coloca nele uma roupa. Perda da dignidade, perde a dignidade. Segundo lugar, perda da liberdade, bateram nele, né? Bateram nele, jogaram por terra. Um homem que perde a esperança, perde a paz, perde a alegria, quase morto. Hoje nós temos visto pessoas quase mortas. Não estão mortas porque estão respirando, mas é como não estivesse. Parecem enterradas vivas, né? Parecem enterradas vivas. A pessoa está vivendo por viver, vamos levando a vida, vamos empurrando a vida. Mas qual é o sentido da vida? Não tem sentido da vida. Gente, veja, por exemplo, uma coisa absurda e alarmante, que é a questão do suicídio, o crescimento do suicídio, principalmente entre jovens em todos os lugares. A perda do sentido da vida. Perda do sentido da vida, né? Então, o homem, quando desce de Jerusalém e vai para Jericó, ele é assaltado no meio do caminho. Ele é agredido no meio do caminho. Ele fica sem roupa no meio do caminho. Ele fica jogado no chão, quase morto no meio do caminho. Mas vai passar por ali um sacerdote. Versículo 31 fala assim: acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Passou, olhou, foi embora. Depois diz assim que também um levita, né? Um levita seria como o quê? Uma pessoa que serve a Deus, né? Mas não é padre. Não é bem isso aqui que o Evangelho fala, mas para a gente entender nos dias de hoje, né? Então, o sacerdote seria então um padre, um bispo, e o levita seria aquela pessoa que está ali servindo o Senhor, mas que também passa adiante. Por quê, gente? Porque todos estão descendo. Desce o homem, desce o sacerdote, desce o leigo, desce todo mundo. Por quê? Todos nós, eu e vocês, todos nós estamos na mesma condição. Somos todos pecadores. E sendo todos pecadores, nós não somos capazes de salvar uns aos outros, porque nós estamos na mesma condição de descida, e não de subida, mas sim de descida. Nós podemos ser servos do Senhor, mas nós somos incapazes de salvar alguém, gente. Tem gente que fala assim: eu gosto daquele padre, eu gosto daquela pessoa, eu só ouço aquele padre, eu só ouço aquela pessoa, eu só vou naquele lugar, eu só me identifico. Tudo bem, não tem problema nenhum, mas não ponha a sua esperança em homem nenhum. Em homem nenhum, não importa quanto santo ele seja, não importa como importante ele seja, não importa quanto ele fale bem, não importa quanto ele cante bem, não importa quanto ele seja aquela pessoa que se destaca, não importa. Eu
e qualquer um de nós não somos capazes de salvar ninguém. Por que não somos capazes de salvar ninguém? O apóstolo Paulo diz assim, né? Bem forte: todos pecaram e todos estão afastados da presença gloriosa do Senhor. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Então veja, comunhão com Deus, o seu grande amor, afastamento de Deus, a descida para Jericó, o pecado, assaltado, consequências do pecado, sacerdote e levita que passam, pessoas que não podem ajudar os outros, eu falo espiritualmente dizendo, né, no sentido de salvar mesmo, de tirar da condição de pecado, né, do mal que o pecado faz. Lógico que nós podemos ajudar, mas eu falo de salvar, de tirar daquela condição, transformar a vida daquela pessoa. Nenhum de nós pode, mas está tudo perdido? Não. Por que não, gente? Porque tem alguém subindo. Tem alguém fazendo o caminho contrário. Quem é? Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. O samaritano, ele vem de Jericó para Jerusalém e não de Jerusalém para Jericó. Ele faz o caminho contrário. Quem é este samaritano? Nós podemos dizer, o samaritano é uma pessoa boa. Não, mas no Evangelho, gente, samaritano tem um nome. E o nome do samaritano é Jesus. Mas como assim? Jesus é samaritano? Sim. Olha, um dia chamaram Jesus de samaritano. Eles disseram a Jesus: por acaso não temos razão quando dizemos que você é samaritano, está dominado por um demônio? João 8, versículo 48. Por acaso você não é samaritano? Quem eram os samaritanos, gente? Eles eram odiados pelos judeus. Eles eram odiados pelos judeus. Por quê? Porque eles eram um povo misturado, né? Em 2 Reis 17, 24, diz assim, que o rei da Síria trouxe gente das cidades da Babilônia, Curá, Ivá, Amate, Defarvim, e os fez morar na cidade dos samaritanos. Era uma prática antiga. Eles tiravam umas pessoas de uma cidade, traziam de outra cidade, misturavam todo o povo para quebrar, digamos assim, a nacionalidade, a religião. Então isso aconteceu em Samaria. Eles misturaram todo mundo, né? E por isso que quando Jesus vai ter com a samaritana, Jesus fala para ela: mulher, vai buscar o teu marido. E ela responde: olha, eu não tenho marido. E o que Jesus responde? Não tem mesmo, porque você já teve 5 maridos. O que você tem não é seu. Jesus não está falando de homens, gente. Jesus está falando de deuses. Os samaritanos tinham 5 deuses e mais o Deus de Israel, que sobrou gente lá. Então todos esses povos aqui representam o quê? Deuses. Em 2 Reis 17, 41 é dito assim: e assim eles adoravam a Deus, o Senhor, em Samaria, mas também adoravam seus ídolos. Por que Jesus? Porque Jesus une 2 povos, gente. Jesus é judeu, né? Jesus é judeu, então adora o verdadeiro Deus, mas ao mesmo tempo tem contato com os pagãos. Então ele une 2 povos, e o apóstolo Paulo fala isso em Efésios, capítulo 2, versículo 14. Eu vou chegar na cura, mas é importante dar essa base para a gente poder entender, gente, o que o Senhor quer realizar e como o Senhor quer realizar na nossa vida. Por que nós temos que orar a cura e não pela cura? Então diz assim: foi Cristo que nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, derrubou o muro de inimizades que separava judeus e não judeus. Então Jesus, o que ele vai fazer, gente? Ele vai unir judeu e pagãos. Samaria, o que era a união? Judeus e pagãos. Jesus faz o quê? Jesus é judeu, mas ao mesmo tempo ele entra em contato com os pagãos, né? Com a samaritana, com a cananeia,
com outros tantos, e ele vai fazer esta obra, né? De unir todos os povos e quebrar o muro de inimizade. E é o único que se debruça sobre o homem caído na estrada. No versículo 34 diz assim: quando viu o homem, ficou com muita pena. O que é isso? Misericórdia. Vocês lembram do ano da misericórdia? Quando o Papa Francisco nos falou muitas vezes, né, baseado na palavra de Deus, que Deus tem um coração aberto para as nossas misérias. Foi o que o homem fez. O samaritano, que representa Jesus, quando ele viu aquele homem caído, machucado, quem é este homem? Eu e você. Somos todos nós, gente. Quando o Senhor nos viu assim, caídos, machucados, sujos, geralmente a gente tem uma certa ojeriza, né? Da pessoa estar muito suja, muito machucada, muito mal cuidada. A gente tem vontade de se afastar da pessoa, não é verdade? Com certeza cheirando mal. Mas o que fez Jesus? Jesus foi e ajoelhou-se, né? Colocou-se de joelhos, lembra da última ceia? Colocou-se de joelhos ali e teve misericórdia, né? Chegou perto dele, chegou perto do pecador. O Senhor não nos afasta, o Senhor chega perto de nós. Na verdade, gente, o nosso pecado atrai Jesus para nós. A bússola do coração de Jesus está sempre apontada para o pecador. Jesus tem uma preferência pelo pecador. Então, todos nós podemos dizer que somos preferidos do Senhor. Por quê? Somos todos pecadores. Somos todos pecadores. Não é verdade? Um dia o Papa Francisco falou assim: eu sou um pecador. Tem gente que falou: nossa, que coisa. Um Papa falar assim: meu Deus, mas é o que é. É o que é. Somos todos pecadores. Jesus se debruçou. Mas no versículo 34 diz o seguinte: limpou seus ferimentos com azeite e vinho. Em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. Olha aqui, gente. Em primeiro lugar, o homem se debruça. Sendo ele de condição divina, rebaixou-se e tomou a forma de um ser humano e veio viver a nossa vida. Rebaixou-se, abaixou-se, né? Colocou-se de joelhos para nos servir com a salvação. Depois diz que tomou azeite e vinho. Gente, o que é o azeite? O azeite aqui é o símbolo da palavra de Deus. O Senhor nos curou pela sua palavra. Vocês se lembram quando na última ceia Pedro falou: olha, você não vai me lavar não, né? Não vai me lavar. Jesus falou assim: eu não lavar você, não lavar seus pés, Pedro, você não vai ter parte comigo. Aí Jesus disse: tá bom. Aí Pedro disse: tá bom, então me lava inteiro. Falou: só os pés, porque vocês já estão puros pela palavra que eu disse. A palavra do Senhor, gente, ela nos purifica do pecado. A palavra do Senhor nos limpa do pecado. A palavra do Senhor lava todo o nosso mal. É como um azeite. Antigamente, hoje nós temos outros tipos de remédios, né? Mas na época o azeite era para tirar a dor, para aliviar a dor. E ele coloca também o quê? Vinho. Vinho. O que nós usamos na missa, gente? O que nós usamos na missa, que em primeiro lugar é um símbolo, depois se torna uma realidade, né? Para nós católicos, começa como um símbolo e se torna uma realidade. O vinho, para simbolizar e depois ser realidade do quê? Sangue do Senhor. Então o Senhor abaixou-se, colocou sobre nós em primeiro lugar a sua palavra. Jesus anuncia a palavra, mas depois Jesus derrama o quê? O seu sangue redentor, seu sangue purificador, o vinho da cura, o vinho da libertação, o vinho da restauração, o vinho da salvação sobre nós. E diz assim: o enfaixou, depois o colocou sobre o seu próprio animal. Qual é o animal que Jesus colocou, gente? Olha aqui, é a cruz.
A cruz é o animal onde Jesus se colocou e nos colocou. Jesus colocou todos nós na cruz. A cruz não é só a cruz de Jesus, mas a cruz também é nossa. Ali nós alcançamos o pleno perdão dos nossos pecados. O relacionamento com Deus começa a ser curado. A comunhão com Deus, Deus oferece o seu amor. O homem desce para Jericó, o pecado. O pecado quebra o relacionamento com Deus. Jesus vem até o pecador. Jesus se debruça sobre o pecador. Jesus derrama azeite sobre o pecador. Jesus derrama o seu sangue sobre o pecador. Jesus põe o pecador na cruz e Jesus então vai levar este pecador para a pensão, onde cuidou dele. Versículo 34. Qual é a pensão, gente? A igreja. A igreja de Deus é a pensão. Depois que Jesus dá ao homem a salvação, porque aqui fala de salvação, restauração de relacionamento, cura do interior, cura das feridas. O que Jesus faz? Leva este homem para a pensão, para a igreja. Para quê? Para continuar o processo de cura. Para continuar o processo de cura. Por quê? Porque apesar do Senhor já ter curado a nossa ferida de morte, aquele homem estava morrendo, quase morto, quer dizer, estava morrendo. Aí o samaritano vem, passa azeite, o samaritano vem, derrama vinho, né? Derrama vinho, já viu derramar vinho em ferida? Derrama vinho, o samaritano põe na cruz, mas tem ainda um processo. O samaritano pega este homem e leva para a pensão. Mas essa pensão tem um dono. Olha aqui que interessante, gente. Aí começa o processo de cura. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Tome conta dele. Quando eu passar por aqui, pagarei o que você gastará mais com ele. Quem é o dono da pensão? Quem é o dono da igreja? O Espírito Santo. Jesus dá a ele 2 moedas de prata, gente. Essas 2 moedas de prata, elas representavam na época autoridade. O que Jesus fala a respeito do Espírito Santo? Ele me glorificará, ele fará a minha obra. Então o Espírito Santo de Deus é o dono da pensão, nós todos estamos na pensão, fomos todos salvos, mas todos nós ainda estamos em restabelecimento, ainda é preciso cicatrizar as feridas, ainda é preciso curar feridas, ainda é preciso, gente, cuidar. Ninguém sai de uma sala de cirurgia, sai correndo, não vai para a UTI, depois vai para o quarto, depois vai para casa, depois tem um tempo para se restabelecer. Demora. Nós fomos salvos, a cirurgia foi feita, a cura foi realizada, mas ainda há um processo curativo que vai até quando, gente? Jesus deixa claro aqui: quando eu passar aqui de volta, o que isso lembra? A segunda volta do Senhor. Aleluia. Quando eu passar de volta, o Senhor, que é o samaritano, que nos deixou na pensão, aos cuidados do Espírito Santo, agora vai voltar. E quando Ele voltar, então nós seremos plenamente salvos. A salvação já teve início, não é? Ela já foi pago o preço da salvação. A salvação tem continuidade na obra do Espírito Santo. A salvação terá uma plenitude quando o Senhor voltar pela segunda vez. Então quem é que cuida de nós hoje? Quem é que aprofunda a obra da redenção hoje? Quem é que trabalha em nós para tirar ainda o sangue que ficou, para continuar tratando das feridas? Quem, gente? O Espírito Santo. Então qual é a chave para a cura? A chave para a cura é o relacionamento com o Espírito Santo.
A chave para a cura, gente, por isso que eu disse, a cura já aconteceu, ela já existe, mas nós precisamos receber diariamente a cura que vem do Senhor. E não basta simplesmente pedir a cura, porque a cura já foi dada. Eu preciso orar a cura, porque a cura está acontecendo, o Espírito Santo está cuidando de nós. Porém, tem doentes que são teimosos. Tem doentes que não se deixam curar. Tem doentes que vivem mexendo de volta na ferida. Então nós precisamos, gente, deixar o Espírito Santo cuidar de nós. E o apóstolo Paulo, ele fala até mesmo de uma batalha. Em Efésios 6, ele fala assim: nós não estamos lutando contra homens de carne e de sangue, mas nós estamos lutando contra forças espirituais do mal. Tem gente que não acredita nisso, não entende que apesar de ter muito da responsabilidade humana no mal que acontece, há uma batalha espiritual por trás de tudo isso, há uma ação do mal, querendo de novo, gente, nos assaltar, querendo de novo nos machucar, querendo de novo nos jogar no meio do caminho, querendo de novo abrir feridas, querendo de novo nos arrasar, querendo de novo quebrar o relacionamento com Deus, com as pessoas, com a natureza, com o mundo, com a família, com todas as coisas. Esse inimigo é o diabo. O diabo, nós damos espaço, é verdade, mas é o diabo que está agindo em nós. E Paulo vai dizendo, é preciso colocar então uma armadura, é preciso então cuidar. E muita gente fala assim, pois é, que bacana, né? Eu tenho que ter a armadura de Deus. A única coisa que ninguém sabe é como colocar. É só dizer, eu ponho aqui na minha cabeça o capacete da salvação, o coraça da justiça, cinturão da verdade, o calçado da paz, a espada do Espírito. Mas não basta dizer essas coisas, gente. Não basta. Paulo diz como é que se coloca esta armadura, como é que o Espírito Santo nos protege e cuida de nós. Orem sempre guiados pelo Espírito Santo de Deus. Efésios 6:18. Outra tradução, orando em todo tempo. Não é de vez em quando, não é 1 hora por dia, não é 2 horas por dia. Orando em todo tempo, em todos os momentos, um pouco aqui, um pouco ali, no Espírito. Gente, qual é o segredo para nós recebermos a cura do Senhor? Orar constantemente no Espírito. Em outras palavras, orar em línguas. Orar em línguas, gente, não é simplesmente no momento, do fervor. É algo que tem que ser contínuo. Por quê? Porque à medida que eu vou orando em línguas, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando em mim. O Espírito Santo de Deus vai aplicando a salvação, que o Senhor ainda deixou nas 2 moedas de prata. O Espírito Santo vai me levando ao crescimento. O Espírito Santo vai me protegendo. Se eu não oro no Espírito, eu não dou espaço para o Espírito agir. Lógico, é certo que há outras formas de oração por onde o Espírito age também. Mas eu estou falando disso que é bíblico, não é propriedade de movimento, gente. Não é propriedade nem do movimento carismático, que é tão caro a tantos, não é propriedade, é bíblico, lá está escrito que nós devemos orar no Espírito, e Paulo diz bem claro que orar em Espírito é orar em línguas. E orar em línguas é a forma como o Espírito Santo trabalha. Quem ora em línguas constantemente, em primeiro lugar, tem um conhecimento revelado. A palavra de Deus fala assim: quem fala em línguas estranhas, fala a Deus, e não as pessoas, porque ninguém o entende. Pelo poder do Espírito, ele diz verdades secretas. O que quer dizer? A pessoa passa a conhecer, e não só conhecer, mas ela passa a orar a vontade de Deus. Por isso, gente, que a gente não entende. Jesus fala assim: quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta, e não deixa ninguém entrar. Quando nós oramos em línguas, nós entramos dentro do quarto do nosso espírito, fechamos a porta até para nós mesmos. Não entra a nossa inteligência, não entra nada, só está o nosso espírito e o Espírito Santo de Deus. E ali o Espírito Santo vai comunicando a vontade de Deus para nós dentro do nosso coração.
não entra ninguém. Só eu e Deus. Só o meu espírito e o Espírito de Deus. E aí a vontade de Deus começa a dirigir a minha vida, que é Jerusalém. A vontade de Deus, eu começo a descobrir os mistérios da palavra. A palavra de Deus começa a ficar viva, o Senhor começa a me orientar. Para quê? Para eu não descer de novo para Jericó. O Senhor me levou de volta para Jerusalém. A pensão está em Jerusalém, está na comunhão com Deus. Mas existe sempre o risco, e o inimigo sempre vai querer me jogar de novo. Mas eu oro no Espírito, gente, eu oro à vontade de Deus. Pode demorar, pode levar tempo, mas o Senhor vai me conduzir perfeitamente na sua vontade, que é boa e que é perfeita para nós. Agora, se eu oro de vez em quando, não dá. Aí eu oro quando todo mundo está orando, não. É orar o tempo todo. Eu não estou conversando com alguém, eu estou dirigindo, eu vim de São José dos Campos aqui, levei 1h30 orando no Espírito, vou voltar 1h30 orando no Espírito. Mas eu não tenho tempo para orar, porque eu não consigo ir numa igreja, não precisa. Sim, é lógico que precisa, né? A gente precisa de tempo, uma adoração, tudo mais. Mas hoje o tempo é corrido, dá para orar 1, 2, 3, 4, como você nunca orou na sua vida. É só aproveitar todos os momentos que puder, vai ver, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, soma no dia, deu horas de oração. Por isso que Deus nos deu exatamente, né? Para a gente poder remir o nosso tempo. E não é só para remir o tempo, para que o Senhor age em nós. A edificação na fé. A palavra de Deus fala assim: porém, meus amigos, continue a progredir na sua fé, que é a mais sagrada. O que é crescer na fé, gente? Vocês conhecem a história do grão de mostarda? Lucas 17, 5-6. Lá diz assim: se alguém tiver fé como um grão de mostarda, vai remover montanhas, não é isso? Tem gente que pensa assim: quem tiver fé do tamanhinho de um grão de mostarda, vai remover montanhas. Quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda, não remove nem pedregulho, quanto mais montanha. Mas Jesus não disse que quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda vai remover montanha? Não, senhores, Jesus não disse. Quem lembra do Evangelho, Jesus fala assim: no início, o grão de mostarda é a menor de todas as sementes, mas cresce e vira maior hortaliça. O que o Senhor está dizendo? É comparativo, não a mesma coisa. Igual, comparado a um grão de mostarda. A nossa fé, gente, para a gente poder remover montanhas e remover as nossas enfermidades e tudo mais, o que nós precisamos? Crescer na fé. A fé, como um grão de mostarda, é uma fé que cresce. Eu não posso ter a mesma fé amanhã que eu tive hoje. Amanhã tem que ser maior, senão eu não removo montanhas. No mês que vem eu tenho que ter mais fé, não menos fé. E como é que eu adquiro a fé? A fé vem pelo ouvir. Primeiro é um presente, tá? Como semente. Depois ela se manifesta pela palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Mas como que ela cresce? Judas diz: edifica, isto é, faz crescer a vossa santíssima fé, orando constantemente no Espírito. Quanto mais se ora no Espírito, mais fé se tem. É só fazer a experiência. Tudo que eu estou falando aqui, gente, pode ser comprovado pela experiência. Se ouvir só, é como um livro de receita que você guarda na sua casa, não faz receita nenhuma e quer comer um bolo pronto, se não existe. Tem que pôr a mão na massa. Ora para ver. E o que eu estou falando? O que eu estou falando é a palavra de Deus. A sensibilidade espiritual, gente. Quem fala em línguas estranhas fala a Deus e não as pessoas. Começa a ter consciência da presença de Deus. Quanto mais eu oro em línguas, quanto mais eu oro no Espírito, mais consciência da presença de Deus eu tenho. Por que nós pecamos, gente? Porque nós perdemos a consciência da presença de Deus. Nós perdemos a comunhão com Deus, que seja por um minutinho, pronto, vem os maus pensamentos, vem os maus desejos, vem as más ações. Vocês já imaginaram manter constantemente a comunhão com Deus? É lógico que até o final da nossa vida, muitas vezes nós vamos dar uma escapada e vai vir o pecado, mas nós podemos diminuir e muito. Vitória sobre o pecado, né? Estou indo aqui mais rápido porque nós temos um tempo, mas vitória sobre o pecado. Diz assim: se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Romanos 8,13. Gente, como que a gente combate contra o pecado? Não é verdade?
Aí eu não vou mais pecar, não vou mais fazer isso, não vou fazer mais aquilo. Eu me lembro quando eu era criança, a gente ia confessar e a catequista ensinava um ato de contrição, né? Ela dizia assim, ó, quando você estiver diante do padre, na época, quando eu era pequeno, era confessionário na minha cidade, eu sou de Jacareí. Então, a gente ajoelhava, daí eu dizia assim, né, no final da confissão, com a maior cara de pau, né? Prometo com a vossa graça nunca mais pecar. Saía dali já estava pecando. Ainda bem que dizia, né? Com a graça, daí punha a culpa na graça de Deus que não veio, né? Mas não é, gente, porque a luta contra o pecado só pode ser vencida de dentro para fora, não de fora para dentro. Quem é que quebra o poder do mal em nós? Não somos nós com os nossos esforços. O esforço é bom como consentimento, como boa vontade, mas o esforço não dá a vitória sobre o pecado. Todos nós somos experientes em nos esforçar e somos também colecionadores de derrotas. Se nós oramos no Espírito, uma vez uma pessoa me falou um problema, né, constante que ela tinha, né, um vício, e lutava, um menino de Deus, e realmente lutava, e realmente queria, né, buscava, mas sempre derrotado. Eu peguei e falei para ele, olha, então vamos fazer o seguinte, então tá, continua com a sua luta sem problema, mas mais do que ficar lutando, ficar fechando seus olhos, ficar fazendo isso e aquilo, ora pelo menos 1h30 no Espírito, todos os dias. Você pode fazer isso? Posso. Passado 3 meses, ele falou, padre, começou a diminuir, eu não estou sentindo mais aqueles desejos. Depois de um tempo, demorou, né? Mas depois de 1 ano e pouquinho orando no Espírito, um dia ele falou assim, padre, eu tenho domínio. Eram anos lutando. Anos. É lógico, gente, não existe que uma fórmula mágica. Tem gente que leva mais tempo, tem gente que tem que lutar a vida inteira. Mas é o Espírito quem dá a vitória, é Ele que cura não só o nosso relacionamento com Deus, o pecado, né? Que é o pecado que quebra, mas também é Ele que cura, né, o pecado dentro de nós. Então veja, né, há tanta coisa que poderia ser falado a respeito disso, né, dessa oração que nos leva ao perfeito louvor, essa oração que é a intercessão, essa oração que é a ajuda de Deus, essa oração que nos coloca no centro da vontade de Deus. Há tanta e tanta coisa para ser dita a respeito disso, mas eu gostaria de dizer para vocês, mais do que falar, faça a experiência. Se você ainda não ora no Espírito, peça a graça de orar. Ah, padre, mas eu não entendo nada. Mas não é para entender mesmo. Não é para entender mesmo. Você vê uma criança, não sei se tem criança pequenininha aqui, né? Mas a criança, olha qual é a linguagem da criança, nós já fomos criança. Qual foi a nossa linguagem? Não. Isso não serve para nada. Quando a criança começa a balbuciar, a mãe logo já olha para a criança e fala, está com fome, mas como a criança não falou nada? Está com dor de barriga, porque tem balbucia coisas diferentes. A hora é fome, a hora é dor de barriga. A criança é sincera, ela está alegre, ela balbucia na alegria. Ela vai rindo e vai balbuciando. Quando nós oramos em línguas, já tem hora que a gente está no louvor a Deus, né? A gente está rindo em línguas. Tem hora que nós estamos pedindo a libertação de um pecado, como uma dor de barriga. Tem hora que nós estamos pedindo que o processo de cura continue. Tem hora que nós estamos orando pelo nosso futuro. Tem hora que nós estamos falando de coisas que só vão acontecer daqui a 10 anos, mas nós já estamos orando a nossa cura e já estamos orando o nosso futuro. Nós já estamos orando a nossa vida. Quer dizer, nós vamos nos entregando ao Espírito Santo. Nós vamos entregando a ação do Espírito. Nós vamos deixando o Espírito dono da pensão que o samaritano levou. Nós vamos permitindo a esse dono da pensão fazer a obra dele. Mas se eu não me entregar, gente, ao Espírito, Deus não tem como trabalhar. Não vai adiantar eu fazer isso, fazer aquilo. Se o Espírito Santo, gente, ele é chamado de ministro da nova aliança.
O que é ministro da nova aliança? Aquele que tem a responsabilidade da ação na nossa vida. Sem comunhão com o Espírito Santo, a cura não se concretiza. Sem comunhão no Espírito Santo, Deus não pode nos levar adiante. Jesus vai voltar, mas até que Ele volte, o dono da pensão está cuidando de nós. Deixe-se cuidar pelo Espírito Santo, pela oração do Espírito. Amém? Vamos ficar em pé. Não tem nem um mês que eu estive na paróquia do Padre Luiz Fernando, em São José dos Campos. Espírito Santo. Na paróquia do Espírito Santo. E realmente é um lugar consagrado ao Espírito Santo. Estando lá, você sente a presença do Espírito Santo. Eu nunca tive a oportunidade de estiver pregando, Padre, a primeira vez. E a gente sente quando alguém está sendo movido pelo Espírito Santo. Obrigado por estar aqui. Obrigado. Obrigado por sua história com a Canção Nova, por estar conosco. Nós temos mais do que motivações para, a partir de hoje, sermos movidos unicamente pelo Espírito Santo. Ergue seu braço e canta comigo, rezando assim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde falar em mim. Falar em mim. Mais uma vez, Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim, orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia a minha alma, Senhor. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma, Senhor. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma, Senhor. Porque nós não sabemos como orar. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Incendeia, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.